E aí, gente, tudo bem? Hoje nós chegamos na nossa última aula sobre as civilizações americanas. Nas duas aulas anteriores, nós discutimos sobre os povos da Mesoamérica. O que quer dizer Mesoamérica? A mesma coisa que América Central. Então eram as civilizações que surgiram ali onde hoje é o México, Belize, Guatemala, alguns países da América Central, certo? Hoje nós vamos ver uma civilização da América do Sul, aqui do mesmo continente do Brasil, tá? E essa civilização, ela surge nos Andes, na Cordilheira dos Andes, né? Daí, por isso que hoje nós vamos falar dos povos andinos, como vocês podem ver agora no mapa. O que é a Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas que segue no sentido norte e sul. Vocês estão conseguindo observar aí comigo? Que vai lá do Equador até o finalzinho ali do Chile. Toda essa cadeia de montanhas é o que nós chamamos de Andes. E nesses Andes surgiram várias civilizações. Nós podemos falar dos Nazca, que vocês estão vendo aí, dos Tiwanaku, tá? Mas a civilização que nós vamos estudar hoje são os Incas. Os Incas, eles se desenvolveram onde hoje é o atual Peru, mas também acabaram por expandir seu território para regiões do Chile, da Argentina. Então, ele tem um vasto território, tá? E aí vamos dar uma observada em alguns aspectos desse Império Inca. Vamos lá? Então, o Império Inca, ele se formou lá no século XII depois de Cristo, tá? Em toda essa região aí que vocês estão vendo no mapa, né? E ele é o mais extenso, né? Aquele que tem o maior território dentre todos da América pré-colombiana, ou seja, de todos os grandes estados que tiveram aqui antes da chegada dos europeus, o maior foi o Império Inca. E a gente vai já ver alguns aspectos de como é que eles conseguiram crescer tanto, o que eles fizeram para isso. Mas antes vamos falar um pouco da forma de governo. Como que se organizava o governo Inca? Ele era do estilo monarquia teocrática. Nós já vimos algumas vezes aparecendo esse conceito aqui. Monarquia quer dizer o poder de um só, que é do rei, e a teocracia quer dizer que esse rei é também um chefe religioso, né? É o poder de um representante de Deus. Teo, Deus, cracia, poder. Então esse governante, ele era considerado aqui uma divindade, tá? Quem era o governante do Império Inca? Era o Sapa, tá? O Sapa Inca é a mesma coisa que o rei Inca. E ele representava uma divindade que era o Sol. Então ele era adorado como um deus, mas além de ser um deus, ele tinha os poderes reais, por isso uma monarquia. Ele era o chefe de Estado, o chefe de governo, o chefe militar, o chefe da justiça. Então todo o poder estava na mão desse imperador, do Sapa Inca, tá? E os Incas, eles vão ser capazes de desenvolver uma organização muito própria, tá? Que faz com que eles dominem uma vasta área e muitas etnias, tá? Então o Império Inca não era formado por apenas um povo. Ele consegue incorporar, ou seja, ele consegue colocar dentro desse império vários outros grupos indígenas que não eram incas, mas que aceitavam pagar tributos ao chefe Inca, que aceitavam fazer parte da administração dos Incas, né? E em troca, esse chefe dava uma liberdade religiosa, dava autonomia para esses indígenas e, de alguma forma, dava proteção contra outros grupos indígenas. O chefe Inca, o Sapa Inca, ele pacificava, de alguma forma, a região, tá? E aí quais são assim as características principais que caracterizam o Império Inca? Uma delas é a sua capacidade de construção.
eles desenvolvem um sofisticado sistema de estradas e correios que eram chamadas de chasque. Tá? Era através dessa chasque que eles levavam a informação de um lugar a outro. Essa informação ela era oral, ou seja, ela era passada de boca a boca, mas era por lá que eles também faziam circular informações, como eu já disse, mas também materiais. Era por lá que eles circulavam as pessoas durante a guerra. Era por esses caminhos que as pessoas também iam para os lugares sagrados fazerem as construções, né, públicas e tudo mais. Então, para dominar um território tão vasto, ainda mais em uma região montanhosa como é a região andina, né, numa cordilheira de montanhas, eles tiveram que desenvolver essas estradas. Essas estradas ligavam todo o território, elas eram estradas calçadas, pavimentadas, que mostram um cuidado muito grande. Tá? Para isso, eles também tiveram que desenvolver um sistema de agricultura para alimentar toda a população. Esse sistema de agricultura estava ligado às pequenas comunidades, às aldeias. Tá? A aldeia ela era chamada de Ailu. Ailu era uma pequena comunidade, né? Cada Ailu tinha o seu chefe local, que era um chefe de família, e esses chefes de família respondiam aos representantes do chefe Inca, né? Do Sapa Inca. Então existia toda uma hierarquia que seguia lá do imperador até as pequenas comunidades, tá? Essas pequenas comunidades elas se organizavam por laços de parentesco, por laços de família, elas se organizavam por laços religiosos. Isso era o Ailu. E é nesse Ailu que eles vão também fazer ali um desenvolvimento de uma agricultura que é chamada de agricultura de nível. O que é isso? Eles viviam numa região montanhosa. Então, era preciso criar níveis, como se fossem realmente algumas escadas, para ter uma área plana para cultivar. A gente vai já dar uma olhadinha nisso aqui num vídeo que eu trouxe para vocês de uma das cidades, talvez a cidade assim religiosa, o santuário mais importante do Império Inca. Tá? Esse império ele vai ter uma capital. A capital era na cidade de Cusco. Tá? Era lá onde vivia o imperador, era para lá onde ia a maior parte dos impostos coletados, a maior parte da prata que também era produzida na região. Todas as riquezas eram direcionadas para Cusco, que era a capital, certo? E vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, gente. Então, eu fiz uma imagem, justamente aí vocês estão observando a maior cidade sagrada, o maior santuário, que era Machu Picchu. A gente consegue visitar pelo Google Maps toda a estrutura. A gente pode ver aí esses níveis que eu falei para vocês, que era usado para agricultura, mas também para planificar a cidade. Então, ó, nós temos uma base, né, para poder andar nesse território. Eles faziam degraus, como se fosse uma escada. Vocês estão observando aí? Era assim que eles se locomoviam. Toda a estrutura também era feita em pedra. Essas pedras elas eram cuidadosamente encaixadas, como a gente está vendo. Né? Não havia nada que unisse, né, uma argamassa, um cimento que unisse essas pedras, mas elas eram cuidadosamente lixadas, preparadas, e era uma estrutura extremamente segura, tá? Tanto que a gente vê de pé até hoje aí no meio das montanhas. Essa é a cidade de Machu Picchu, tá? Uma cidade que está a mais de 2.000 metros de altitude, mas que, apesar de estar numa região que sofre terremotos, né, por conta das montanhas, da cadeia de montanhas dos Andes, ela permanece de pé até hoje, tá? A estrutura dela. Isso por quê? Porque eles tinham um sofisticado sistema de construção também, construções em pedra, como eu já falei para vocês. Mas os Incas, apesar desse desenvolvimento na construção de estradas, de prédios públicos, de cidades, eles não conseguem desenvolver um sistema de escrita, tá? O que eu trago aí para vocês é algo parecido com a escrita que foi desenvolvido pelos Incas. Isso era chamado de quipo.
E o que era o quipo? O quipo era cordas, né? E essas cordas elas tinham uma série de nós e servia para a contabilidade. Então a leitura desse quipo, né? Ela era feita para saber, por exemplo, quanto havia de armazenamento de algum produto, né? Quanto havia, por exemplo, de milho, de feijão, né? De qualquer produto alimentar. E eles guardavam esses produtos e controlavam isso através dessas cordas. Esses cordéis, né, com nós, significavam uma forma de contabilidade. Tá? Esse equipo ele não era capaz de contar uma história, mas ele deixava um registro, né, de alguma forma um registro escrito. E aí a leitura ela era feita passando a mão mesmo, né? Era como se fosse uma leitura cega. Tá? Até hoje esse quipo ele é encontrado, mas nós não conseguimos decifrar o real significado dele, nós não conseguimos decifrar essa linguagem. Mas ela foi uma linguagem muito usada no Império Inca. E aí, para finalizar, eu trouxe um quadro que resume aqui os 3 povos da América que nós estudamos, 2 da América Central e o Inca da América do Sul, para ver como é que eles se organizam, qual é a sua capital, tá? E nos ajuda, então, a compreender essa organização, né? Nós temos primeiro os maias aqui, são o primeiro dos povos que nós estudamos. Eles surgem lá em 1800 a.C., tem um período clássico que vai de 1000 a 900 depois de Cristo. E esse grupo, desculpa, né, não chega a formar um império, eles entram em declínio, como eu falei para vocês, por crises internas, né, crises ambientais, principalmente. E aí eles não têm uma capital, então a principal cidade é Tikal, mas cada cidade era uma cidade-estado. Eles estavam organizados em cidade-estado. O tipo de sociedade deles era estratificado, onde o líder era o chefe da cidade e no nível mais baixo estavam os escravos, né? Qual é a principal contribuição maia que nós conhecemos até hoje? É o sistema matemático e a escrita em códices, tá? Já os astecas eles vão surgir lá por volta de 1300, né, depois de Cristo. A principal cidade era Tenochtitlan, que estava dentro do lago, né, aquele lago Tenochtitlan também no México, onde hoje é a capital do México, a cidade do México. Tá? Eles desenvolvem, os astecas, um sistema centralizado com uma monarquia. Esse monarca ele era eleito, tá, entre uma nobreza hereditária, portanto, não necessariamente ia ser passado de pai para filho. E era uma sociedade também ainda mais estratificada que a sociedade maia, porque nós tínhamos alguns guerreiros, nós tínhamos uma nobreza, sacerdotes e tudo mais. E eles se apropriam do sistema de escrita e do sistema de matemática maia. Já os incas, eles estavam na América do Sul, como eu falei para vocês. Eles vão ter como a principal cidade, a sua capital, Cusco, no Peru. Eles formam uma confederação de povos liderados por um único soberano. Então é um tipo de império que aceita vários povos, esses povos não são necessariamente dominados. Eles são confederados, eles se entendem como parte de uma mesma nacionalidade. Tá? Então é um império multiétnico ou uma confederação de povos. Onde estava no topo dessa confederação o Sapa Inca. Tá? O Sapa Inca ele era hereditário, então ele passava de pai para filho e ele formava uma monarquia teocrática. Essa sociedade Inca ela também era bem dividida, bem estratificada, onde nós tínhamos o chefe supremo, o Sapa Inca, no topo e os camponeses na base. Não havia uma escravidão no Império Inca. Nós tínhamos uma espécie de trabalho forçado, mas que não era escravidão, porque as pessoas revezavam dentro desse modelo de trabalho. Esse modelo era chamado de mita. Então, como era a mita? Cada indivíduo tinha que, uma vez por ano, né, trabalhar um tempo para
o Senhor Supremo, para o Sapa Inca. Mas depois desse tempo que ele trabalhava, ele voltava a ser uma pessoa livre, tá? Ele só tinha que prestar um serviço obrigatório. Ele não era escravo, ele não podia ser vendido, nem comercializado, tá? E o Império Inca, ele não desenvolve um sistema de escrita formal, como eu tratei com vocês. Então, os Incas, eles realmente não têm esse sistema de escrita. O que eles têm é o quipo, né? Aquela forma de ler através dos cordéis. E aí como é que os Incas eles entram em declínio? Como é que um povo assim tão bem organizado entra em colapso? A queda dos Incas ocorre com as invasões europeias. Então são os espanhóis que vão desestruturar esse estado e derrubar o estado. Para isso eles contam, assim como contaram na conquista dos astecas, né? Contam com a difusão de várias doenças. Então os indígenas não tinham proteção para as doenças europeias e vão ser dizimados mais pelas doenças do que pela guerra, tá? Espero que vocês tenham tido uma boa aula, que vocês tenham gostado. Agora façam os exercícios que eu apontei para vocês no livro e a gente se vê na próxima aula, tá bom, gente?